Pode acontecer em qualquer lugar fora de casa. Você sente palpitações, seu coração começa a bater mais rápido, você começa a suar e seus braços começam a formigar. Uma tontura aparece e vem aquela sensação de medo. Tudo o que você quer é fugir. Esta triste cena faz parte do dia a dia de quem sofre com a síndrome do pânico, tema do Olho Clínico de hoje. Estima-se que 3% da população mundial sofra com o transtorno, o que representa 170 milhões de pessoas. Só no Brasil são 5 milhões. E o número de mulheres que têm a doença é 2 vezes maior do que o de homens. E é nestas estatísticas que está Camila, que desde os 8 anos de idade luta contra a síndrome do pânico. Camila, conta pra gente, quando você começou a manifestar a síndrome do pânico? Bom, quando eu tinha 8 anos, meu pai saiu de casa, então eu tive os sintomas, eu não sabia que era, mas depois de um tempo passou. Em 2008, quando eu comecei a fazer cursinho, eu tive um problema familiar de novo e mais o estresse do cursinho, eu comecei a desencadear de novo, mas até então eu não sabia que era síndrome. Lamentavelmente, é uma doença que cursa com muita limitação, quer dizer, ela causa muito prejuízo para a pessoa, causa muito sofrimento e, evolutivamente, ela tende a ser crônica. Não é uma doença com características simplesmente de fases agudas, onde a pessoa tem aquela sintomatologia e desaparece. Então, a tendência é reaparecer. O transtorno ou síndrome do pânico é uma doença mental, que é marcada pela ansiedade patológica. Ficar ansioso é comum. O problema é quando isso começa a atrapalhar o dia a dia. Por esse estado emocional ser normal, é que se confunde a síndrome com outras patologias. Então, algumas pessoas podem achar que têm doença do pânico e estarem sofrendo de uma outra doença, né, que cursa também com ataques de pânico. Por exemplo, várias fobias. Elas podem ter ataque de pânico. O estresse pós-traumático pode ter ataque de pânico. O transtorno obsessivo compulsivo pode ter ataque de pânico e nada disso é a doença do pânico. Não é? E outras pessoas até acham que ela tem outra doença e ela tem de fato transtorno do pânico. Camila procurou vários médicos durante anos, mas só teve a síndrome do pânico diagnosticada em 2012. Todo o tempo ela teve a ajuda da mãe, que a acompanhou nos momentos mais difíceis. Antes de mais nada, o apoio, né, a ela. Quando eu vi que ela não conseguia ter um movimento sequer de sair, né, de viver a vida lá fora, de ir para uma faculdade e tudo mais, né, viver o cotidiano dela, que seria, né, pegar o ônibus, ir para a faculdade, né, sair com os amigos, eu procurei um psicólogo para ela. E até hoje eu a acompanho nas consultas no psicólogo, no psiquiatra, que seja. Para ter um diagnóstico preciso da doença, é necessário prestar atenção em 2 características principais. Então, uma das coisas fundamentais para o diagnóstico do transtorno do pânico é de que ele requer a presença de mais de um ataque de pânico. Né? Então, a definição é assim, que a pessoa sofre de vários ataques de pânico. A gente chama de ataques de pânico recorrentes. Na doença do pânico, eles também têm que ter uma característica que é o seguinte: eles precisam ser inesperados. O que significa? Eles não têm um padrão específico para aparecer. Então, eles aparecem em situações, principalmente nos primeiros tempos da doença, em situações muito diversas. Segunda coisa para o diagnóstico fundamental é que o ataque de pânico é uma coisa tão ruim, tão violenta, tão desagradável, que a pessoa passa a ter medo de apresentar de novo aquele sintoma, aquele quadro, aquela crise. Então a pessoa passa a ser, digamos, mais insegura do que ela era antes de ter os ataques, ela fica preocupada e passa também a desenvolver alguns comportamentos nesse sentido. Deixa de tomar certas atitudes, de fazer certas coisas, porque ela vive
de certa forma, em permanente estado de alerta, com medo de voltar a ter um novo ataque de pânico. A síndrome do pânico pode se manifestar em qualquer pessoa em qualquer idade. A faixa etária mais atingida é entre 18 e 30 anos, quando as pessoas ganham mais responsabilidades. No caso do ataque de pânico, seriam essas situações que trariam uma agonia maior para a pessoa, um sofrimento, né? Uma condição na qual ela tenha um nível de ansiedade mais elevado. Porque biologicamente, o entendimento de um ataque de pânico nada mais é do que uma tempestade de ansiedade enorme e avassaladora. Quem tem síndrome do pânico sente palpitação ou taquicardia, falta de ar, asfixia, dores no peito e náuseas. Ela pode suar e ter ondas de calor ou calafrios. O corpo começa a tremer e a formigar. A pessoa pode até desmaiar. Outros sintomas são a sensação de despersonalização, ou seja, o distanciamento de si mesmo, a de perder o controle e até de morte iminente. Ao todo, são 13 sintomas, que se desenvolvem rapidamente e alcançam o pico em 10 minutos. Basta apresentar 4 deles para que o mal-estar seja considerado um ataque de pânico. Era o que acontecia com Camila quando saía de casa. Eu passava muito mal, eu tinha muito medo de sair de casa sozinha, eu saía de casa, eu passava mal. Então eu fiquei 4 anos com esses sintomas. Até hoje eu ainda tenho. O ataque de pânico é uma situação assim, ele é uma fase totalmente diferente do normal da pessoa, como se fosse um trovão, né? Ele começa rapidamente e a pessoa, no máximo, em 10 minutos, de modo geral, em segundos a pessoa já está se sentindo muito ruim. Com o evoluir da doença, a pessoa passa a ter ataques diferentes, ataques não tão violentos e mais demorados, outros iguais aos primeiros, né? Ela vai, vamos dizer assim, se adaptando. Mas um ataque de pânico, de modo geral, as pessoas costumam dizer que é tão desagradável que não existem palavras para descrevê-lo. As causas da síndrome ainda são desconhecidas. Um motivo é as situações de estresse, como pressões no trabalho e na família. Fatores importantes é genética. Então, normalmente, no transtorno do pânico, a gente vai encontrar outras pessoas extremamente ansiosas na família. Por quê? Porque o transtorno do pânico é uma doença da ansiedade, né? São pessoas que têm o sistema que avalia perigo no cérebro, por alguma razão ele começa a ficar disfuncionante, ele fica hiperativado. A pessoa tem a informação de que está sob perigo quando ela não está. Quem tem a síndrome tem vergonha de contar para os outros sobre o sofrimento, por ser uma doença desconhecida pelas pessoas. Não queria compartilhar muito com as pessoas, assim, até porque eu achava que isso não era comum. E eu tinha muito medo de como as pessoas poderiam encarar isso, poderiam encarar como uma frescura, porque eu não saía de casa sozinha para encontrar meus amigos, não saía, algum deles tinha que me encontrar na metade do caminho. Eu era muito de festar, de ir para festa, na casa dos amigos, nada demais assim, mas eu sempre saía. E a partir do momento que eu comecei a fazer cursinho, que eu vi que eu tinha esse problema, eu deixei de ir para as festas, eu perdi muitos amigos, assim. Os pacientes com transtorno de pânico, eles procuram um médico, né? Muitas vezes outras doenças, como o toque, por exemplo, eles demoram muito para procurar um médico. Né? Mas o transtorno de pânico é tão desagradável, tão violento, que a busca pelo médico é bastante comum. No começo, o que eles buscam? Cardiologistas e pronto-socorros, porque a sensação é de que estão com um problema clínico, né? Hoje em dia, esses locais, esses médicos já estão bem informados e eles costumam já fazer o diagnóstico de pânico e encaminhar para o especialista a tratar. Terapia cognitiva comportamental e remédios são o tratamento para a síndrome do pânico. Existem 3 classes de medicamentos para o transtorno: os antidepressivos, os ansiolíticos e os beta-bloqueadores. O paciente deve procurar o médico para saber qual é o mais adequado para o caso. Aqueles que melhor tratam a maior quantidade de pessoas com bons resultados e com menos efeito colateral, são os antidepressivos que agem na serotonina. A grande maioria dos antidepressivos tem efeito serotoninérgico, então a gente pode dizer que a grande maioria dos antidepressivos tratam o transtorno do pânico, com algumas características. Não tem efeito imediato, demora mais ou menos umas 2 ou 3 semanas para funcionar. Segundo, não tem risco de dependência.
Terceiro, podem piorar a pessoa nos primeiros dias. O outro grupo são os chamados benzodiazepínicos, ou calmantes, que são os faixa preta. Eles também tratam o transtorno do pânico. Assim, o efeito deles é imediato, de saída já começam a resolver, mas eles têm o inconveniente de poderem causar dependência. Então, de modo geral, a gente usa somente o antidepressivo e, se por acaso não funcionar, a gente tenta esse outro grupo dos calmantes, né, chamados benzodiazepínicos. Outras vezes, e é comum, está certo, não está errado, a gente começa com os dois ao mesmo tempo, porque o uso do benzodiazepínico de saída ele já vai tratando e evita a tal da piora inicial, né? E depois a gente tira o benzodiazepínico, ficando só o antidepressivo. O apoio psicológico também é importante para o tratamento da doença. E algumas vezes até a gente associa o remédio com a psicoterapia. Seja porque o caso é mais grave, ou porque a pessoa começou com um e a melhora não foi completa, né? Ou começou com outro e a melhora não foi completa, a gente costuma associar. O resultado é muito bom. Normalmente a gente utiliza, falando de medicamento, em torno de 1 a 2 anos. Se as coisas estão bem, a pessoa não tem mais nenhum sintoma, pode-se experimentar reduzir o medicamento e parar. Em 3 meses eu pude completamente sair de casa sem passar mal. Eu consegui pegar o ônibus sozinha, fui ao médico sozinha, fiquei esperando o ônibus sozinha sem passar mal, que eu também ficava muito ansiosa, esperando o ônibus, até esperar o ônibus era um problema para mim. Então eu consegui, depois de 3 meses de tratamento, ficar bem. Agora, Camila segue com o tratamento e passa bem. Durante todo o percurso, ela sabe que sempre terá uma ajuda especial, a da mãe. Eu tive muito apoio da minha mãe, então acho que isso assim foi o maior combo que eu pude fazer com o remédio. Assim, foi o apoio dela, foi não achar que é uma frescura, foi ter me levado no psiquiatra. Não tem muito o que fazer para passar a ansiedade, assim. Só realmente os remédios já adiantaram, mas o que foi fundamental mesmo foi o apoio da minha mãe, que era a única pessoa que sabia. Tem que apoiar, né? Tem que procurar os profissionais, tem que levar, tem que correr, não adianta dizer não, é só uma frescura, porque não é, né? É um caso sério que transforma a vida da pessoa, digamos assim, aonde não há perigo, ela vê o perigo, né? Aonde há o perigo para ela, então é pior ainda, né? Então tem que procurar, tem que correr mesmo e não achar que é frescura. Ainda existe preconceito com a síndrome do pânico, mas ela deve ser vista como o que ela realmente é, uma doença. Que durante muito tempo a família tem dificuldade de assimilar o que está acontecendo com a pessoa, acha que basta ela se esforçar. Isso não tem nada a ver com fazer mais esforço ou reagir, né? Isso é uma doença, que nem pneumonia. Você não vai dizer para uma pessoa que tem pneumonia, reaja. A síndrome do pânico não tem cura, mas com o tratamento adequado e com o apoio de amigos e familiares é possível levar uma vida normal e ser feliz. E que conselho você daria para alguém que está passando por isso agora, que descobriu agora que tem a síndrome? Bom, muitas pessoas não sabem que tem, eu fiquei muitos anos sem saber que eu tinha, então o conselho que eu dou é compartilhe com alguém, busque ajuda, vá no psiquiatra, mesmo se não for, tire a dúvida de que não é a síndrome, e se for, não tenha medo de falar para ninguém, faça o tratamento, que muito em breve vai poder voltar ao normal, sair de casa sem passar mal, essas coisas todas que a gente sofre. E o Olho Clínico de hoje fica por aqui. Se você quiser fazer algum comentário ou alguma sugestão de programa, manda um e-mail para a gente. O endereço é olhoclinico@ufpr.br. Mas se você quiser rever este ou outros programas, acesse nossa página na internet www.tv.ufpr.br. Até a próxima semana. Tchau!